Nobres alunos, de volta para a terceira parte da aula do sábado pela manhã, hoje, dia 23 de janeiro de 2021, pelo CEPEP, professor Eric Brasil, disciplina Gestão Aplicada número 2, para a turma Itapipoca 19 de Eletrotécnica, os melhores. Legal, então, tivemos aí um debate interessante, né? Perguntas e respostas interessantes. A nossa aula fica bem mais dinâmica quando vocês participam, certo? Tivemos aí o Roberto participando, o Valdiano participando, a Andréia participando. Eu gostaria de ver a participação de mais colegas. Muito bom, até porque vocês também são avaliados por essas participações, né? E nós temos ainda mais conteúdo para lançar nessa disciplina. Abordamos vários conceitos. E no final de semana anterior, nós falamos muito da administração científica, né? Que ela pega muito da parte da Revolução Industrial, de suas consequências, e que foi desenvolvida por Taylor, Frederick Taylor, engenheiro que aplica conteúdos da administração, a chamada engenharia aplicada, que também é chamada de Taylorismo. E muitos chamam de Fordismo por conta da Ford Motor Company, essa mesma empresa que acabou de sair do Brasil, de anunciar a sua saída do Brasil, mas que foi, na época, uma empresa de referência muito importante para esse tipo de conceito. Inclusive, a Ford também é uma empresa de longa data e que hoje tem contribuído para o desenvolvimento dos conceitos da administração científica, e isso se expandiu para outras empresas, como, por exemplo, a General Motors, né? E ainda outras empresas mais modernamente nós conhecemos. A produção em massa, a produção em série e a economia de escala são características da Revolução Industrial que vêm no bojo da administração científica, a busca da eficiência. E uma das expressões que ficou mais conhecida na nossa aula no final de semana passado foi essa aqui, the best way, uma expressão da língua inglesa, mas que significa a melhor forma, o melhor jeito, a melhor maneira de se fazer alguma coisa, de se desenvolver algo. Qual é o melhor jeito de produzir um carro? Tem várias formas, mas tem uma que é mais rápida, é mais barata. Qual é o melhor jeito de você montar o sanduíche? Tem várias formas, mas tem uma que é mais rápida, que é mais econômica. Qual é a melhor forma de você prestar um serviço? Tem várias formas, mas tem uma que segue critérios mais interessantes. Então, eu chamo isso de the best way, a melhor forma, o melhor jeito de fazer alguma coisa. E a motivação ainda era muito pela questão do homo economicus, né? Chamada motivação material, a motivação econômica por recompensas financeiras. Hoje nós sabemos que o dinheiro motiva, é importante, mas que não é a única motivação. E aí, no desenvolvimento de tudo aquilo que nós já fizemos, nós sabemos que essas abordagens, elas são abordagens que se dão na teoria, porque na prática nós temos uma mixagem de várias delas, né? Você não aplica só a administração científica, você aplica também a administração clássica, a administração humanizada, uma só empresa, né? Hoje não existe aquela empresa que é 100% só teoria científica, 100% só teoria clássica, 100% humanizada. Nós pincelamos aqui e acolá algum departamento, alguma característica de uma ou de outra abordagem, certo? Muito bem. Então, nós temos aqui nessas abordagens da nossa sequência a administração clássica do Henri Fayol, da engenharia aplicada também, e aí ele fala muito do organograma e até do fluxograma, da questão das hierarquias, dos departamentos ou setores da empresa, mas o que chama a atenção na administração clássica é a inspiração
nos modelos militares e religiosos de administração, né? Então, o Henri Fayol, ele se inspira muito nas igrejas e nos exércitos, nas forças armadas e nos conventos, para poder fazer aí uma comparação do que seria, de fato, uma empresa que funcionaria bem, pautada na autoridade, pautada na organização, pautada na hierarquia, utilizando esses regramentos que normalmente nós vemos nas instituições militares e religiosas bem-sucedidas, certo? É uma abordagem, uma maneira de se enxergar a gestão aplicada à administração. Quando você tiver dúvidas em como gerenciar uma empresa, você pode observar como são gerenciadas as entidades religiosas e as entidades militares, porque essas organizações, elas são centenárias, algumas são milenares. Há muito tempo vem desenvolvendo o gerenciamento de pessoas, de recursos, não é? E em seus vários departamentos. E aí você tem a Igreja Católica, a Igreja Adventista, por exemplo, que são exemplos de igrejas muito bem administradas. Tem outras, é claro. Você tem aí as Forças Armadas, o Exército, a Marinha, a Aeronáutica, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, que são muito bem organizadas, né? Veja, por exemplo, que em países como a Inglaterra e os Estados Unidos, a Marinha ela tem muito prestígio, né? Por ser uma força armada que opera não só no mar, mas que também opera com um grupo de fuzileiros, né? Nós chamamos de fuzileiros navais. Então, isso envolve uma estrutura administrativa muito bem ordenada, baseada nessa administração clássica aí do Fayol, certo? Alguma pergunta, comentário? Dando continuidade, o foco na administração clássica é na empresa como um todo, e um ponto igual ou convergente com a teoria científica é que também a motivação é o homo economicus, é a busca de uma recompensa material financeira, certo? Temos a administração humanizada, esta já um pouco diferente, enquanto que as outras administrações são muito focadas com a engenharia, muito focadas com uma estrutura mais fria, mais calculista. A administração humanizada usa a psicologia, né? Aqui com Elton Maio, que é um psicólogo, que começa a estudar e a pesquisar como as condições de trabalho, ou as condições comportamentais ou psicológicas podem influenciar a produtividade. Temos aqui, então, um foco no ser humano, foco nas necessidades humanas, o foco da motivação é o homem, chamado aqui de homem social, certo? Então, o trabalho, a empresa, não é apenas uma estrutura fria. Existe a necessidade de se perceber a existência de seres humanos, de pessoas ali, com as suas várias necessidades, né? Necessidades fisiológicas, necessidades de segurança e outras mais, necessidades de ser aceito num grupo, fazer parte de um time, de fazer parte de alguma coisa. O ser humano ele não só busca o dinheiro, ele busca o preenchimento também de a sua utilidade, não é? Para que eu estou aqui? No que é que eu posso ser útil? No que é que eu posso contribuir? O ser humano é um ser social, que gosta normalmente de fazer parte de equipes, de grupos ou de organizações, certo? Então, eu, por exemplo, posso até te pagar um salário que nem é tão alto assim, mas eu reconheço o seu trabalho, eu te trato com respeito, eu, de vez em quando, ofereço para você também um pouco de autoridade, para que você possa também mostrar a sua competência na empresa. Eu te dou espaço, eu faço elogios, eu faço recomendações, eu estimulo que você tenha aprendizado, eu estimulo seus treinamentos, né? Então, não é apenas o dinheiro, como pensava lá Frederick Taylor, ou como pensava o Henri Fayol, mas é também uma recompensa que é social, que é humana, que é indireta, que pode ser subjetiva, mas que pode sim fazer muita diferença
Às vezes, as pessoas até têm um salário razoável, mas são maltratadas, são humilhadas, são desconsideradas, são consideradas apenas peças da grande engrenagem, máquinas, não é? E isso, no longo prazo, pode afetar o psicológico, a parte emocional dos seres humanos, dos trabalhadores, não é? Você sabe o que eu estou falando, não é? Então, não basta apenas eu trabalhar para ganhar um salário, eu preciso ter um ambiente que seja favorável ao desenvolvimento das minhas atividades, certo? E na sequência desse pensamento, nós exibimos e trazemos novamente a hierarquia das necessidades de Maslow. Maslow, ou Abraham Maslow, foi outro psicólogo que afirma que o ser humano tem necessidades, não apenas necessidades que antes eram relacionadas ao salário ou à remuneração recebida, mas também necessidades que respeitam a sua biologia, a sua fisiologia, como necessidades fisiológicas. Ora, comida, água, abrigo e sono são necessidades do ser humano, não é? Fazem parte da sua fisiologia. O que adianta você apenas ganhar um bom salário se você não pode almoçar, ou se você não pode descansar, ou se você não pode ir ao banheiro, na verdade. Então, eu tenho que respeitar a fisiologia humana, né? Isso precisa ser observado. Quando eu consigo respeitar a fisiologia humana, há outras necessidades, as chamadas necessidades de segurança. Seja essa segurança, aquela segurança chamada segurança do trabalho, não é? Que é importante, ou mesmo uma segurança mais psicológica, segurança que você tem, por exemplo, de ganhar o seu salário em dia, a segurança de poder sustentar a sua família, a segurança do seu corpo físico, né? Ou da sua propriedade. Você chegar numa empresa e ter ali um local onde você possa colocar sua mochila, suas coisas, e ali ter garantida por assim dizer, a segurança dos seus objetos pessoais. No sentido mais geral e mais amplo, nós nos preocupamos muito com a questão de você ter segurança no ambiente de trabalho, onde você possa ali não sofrer ou ter evitado um acidente de trabalho. Isso também é uma questão de segurança. A segurança no aspecto mais objetivo em relação à remuneração, você ter a segurança que vai receber seu salário em dia, também pode ser considerada uma parte, não é, do aspecto segurança. Se você tem a necessidade fisiológica garantida, você está com a barriga cheia, você não vai morrer no ambiente de trabalho, tem a sua segurança, você tem necessidades sociais. Nós precisamos de amor, amizade, família, comunidade. Então, a empresa acaba sendo uma extensão da vida do colaborador, onde ali ele também tem vida social. Tanto é verdade que tem empresas que têm time de futebol da empresa, que promovem de vez em quando festividades como no período natalino ali tem uma pequena confraternização, ou um momento especial onde vai ter o churrasco com o pessoal da empresa, nas necessidades sociais. E temos as necessidades de estima ou de status, de algum reconhecimento. Não basta eu trabalhar, mas alguém em algum momento tem que reconhecer o meu trabalho, que eu sou útil para a empresa, que eu tenho contribuído. E aí algumas empresas fazem ali a premiação funcionário do mês, né? Coloca a foto do cidadão, né? Faz algum tipo de homenagem, ou faz alguma premiação, ou mesmo uma promoção, né? Você agora vai ser o líder, ou vai ser o gerente, né? Ou o supervisor. Isso é bem interessante, isso motiva as pessoas. Finalmente, você está com a barriga cheia, você não vai morrer no trabalho, você tem amigos, você foi reconhecido, e aí você parte para as realizações pessoais, né, que tem a ver com criatividade, talento, desenvolvimento pessoal, onde você diz, olha, eu sempre quis me formar em engenheiro, né, eu vou fazer meu curso de engenharia ainda, sempre quis me formar um eletrotécnico, estou fazendo aí meu curso de técnico em eletrotécnico, sempre quis ser um administrador, então você realiza aquilo, você sempre quis viajar para a Alemanha, para o Japão, você faz aquela viagem, ou você sempre quis oferecer uma vida digna para a sua família, você oferece, né? Você tem um sonho, você concretiza, você realiza, você tem a sua realização pessoal.
concretizado. Então, essa pirâmide ou esse triângulo das necessidades de Maslow, ele é bem interessante para você observar o que é o ser humano na empresa. Ele não é apenas uma máquina robotizada, ele é também alguém que tem necessidades que são escalonadas aqui nesse gráfico, nesse desenho do psicólogo Abraham Maslow, certo? Alguma dúvida a esse respeito? Alguma pergunta, algum comentário, alguma contribuição? Então, vamos prosseguir, não é? Dentro do nosso estudo, nós observamos que as empresas, de uma maneira geral, elas têm níveis que nós chamamos de níveis administrativos. Aqui eu vou falar do nível estratégico, do nível tático e do nível operacional. O nível estratégico normalmente está aqui no topo da empresa e ele tem mais a ver com a direção da empresa, né? Ele tende a envolver a organização como um todo, mas numa visão de um diretor-presidente ou até de um gerente geral. Trata diretrizes como a missão, os valores, a visão da empresa, faz um diagnóstico dos fatores ambientais, ou seja, da parte interna e externa da empresa. É o setor estratégico que se preocupa, por exemplo, onde é que a empresa vai se instalar, né? Se aquele local é realmente adequado. E se preocupa também com fatores externos. Será que ali existe realmente condições para que eu possa ter uma interação legal com a comunidade, com a sociedade, para que eu tenha ali também empresas satélites que possam ajudar na minha manutenção, caso eu precise, né, de uma peça de reposição, ou precise de um prestador de serviço. O foco da parte estratégica é no longo prazo e os objetivos são globais, no sentido de serem gerais, né, de abranger a empresa como um todo. Então, uma orientação ampla e abrangente, certo? Esse é o nível estratégico. A visão do diretor precisa ter um pé dentro da empresa e outro pé fora, para que ele possa perceber a empresa toda, ele possa perceber quais são as forças que interagem com a empresa, que prejudicam a empresa, ou que auxiliam a empresa. Muito bem. Temos, depois do nível estratégico, o nível tático, também chamado de nível intermediário, normalmente composto pelas gerências, né? Então, o nível tático tem a ver com os departamentos, os setores da empresa, tem a ver com conhecimento mais especializado, planos mais detalhados por departamento ou por unidades. O foco dele é no médio prazo. E os objetivos com enfoque por departamentos, por setores. Então, o nível tático é aquele que eu tenho gerente especializado na parte industrial, na parte de marketing, na parte de TI, né, que é a tecnologia da informação, na parte de RH, de recursos humanos, e eles fazem planos que são orientados para esses setores. Por fim, nós temos a parte operacional, que é vinculada à supervisão, a pôr a mão na massa, a fazer mesmo, a executar as tarefas, certo? Ela detalha as atividades, né? Tarefas e atividades isoladamente, tem objetivos específicos de execução e tem um foco no curto prazo. Eu tenho que produzir um carro, então o operacional vai olhar para isso. Eu tenho que fazer isso em tantos minutos, da maneira que foi programada, né? O operacional vai observar quem são os operários, ou qual é o maquinário, ou quais são os robôs e as tecnologias utilizadas para isso. Tá certo? Esses são os 3 níveis administrativos: estratégico, tático e operacional. Alguma dúvida sobre isso, meus amigos? Comentário? Se eu perguntar quais são os níveis administrativos, você vai dizer estratégico, tático e operacional, entendendo aí as características de cada um, certo? Por exemplo, será que a empresa precisa se preocupar com política? Com fatores políticos? E aí, precisa ou não?
Eu acho que sim. Opa, Gelson Ricardo participando. Por que, Gelson? Porque eu acho que no mundo de hoje, independente do que seja o trabalho da empresa, não tem como a gente viver mais sem o mundo político. Ótimo. E quando a empresa se preocupa com o mundo político ou com política, esse nível é o nível estratégico. Ó. Geralmente são os diretores que envolvem a organização como um todo, né? Por que eu tenho que me preocupar? Porque dependendo da liderança política do momento, eu posso ter um incentivo, uma melhoria no meu setor de atividade. Ou, por outro lado, eu posso ter uma dificuldade maior em determinado setor, não é? Então, por exemplo, o governo atual, ele pode priorizar determinadas demandas e isso pode influenciar na minha empresa. Se você for falar, por exemplo, do governo de Juscelino Kubitschek, ele estimulou muito a parte da industrialização, inclusive ele trouxe montadoras de veículos para o Brasil, certo? Então, quem é desse setor, obviamente, se beneficiou pelas políticas de Juscelino Kubitschek no Brasil. Já o governo Bolsonaro, ele tem outras prioridades, por assim dizer, não é? O governo Lula teve outras, certo? E o governo Getúlio Vargas teve outras. O governo de Fernando Henrique Cardoso, outras. Não se trata aqui de ser do partido A ou B, de defender ou de atacar, mas dependendo do governo e da política vigente, eu posso ter a minha indústria afetada ou estimulada, a minha empresa afetada ou estimulada, e isso normalmente é algo que passa pelo setor estratégico, né? O diretor da empresa ele precisa estar antenado nessas informações, nessas mudanças. Aqui no estado do Ceará, por exemplo, existem momentos em que existe um grande incentivo para as indústrias. Então, é verdade que o estado do Ceará é um dos estados, por incrível que pareça, mais industrializados do Brasil, certo? Temos aí o Complexo Industrial e Portuário do Pecém, temos aí o Distrito Industrial de Maracanaú, temos aí a região industrial de Horizonte, temos indústrias no Eusébio, e temos também empresas importantes, né, no interior do estado, em Sobral, por exemplo, temos a Grendene, quer dizer, temos um parque industrial considerável que muitas vezes dependeu de decisões políticas dos governadores, né, para que as mesmas recebessem incentivos e fossem instaladas. Então, isso passa por questões estratégicas, e nesse caso são questões políticas. Mas as questões estratégicas não são apenas políticas. Podem ser questões também sanitárias. Olha, eu estou no meio de uma pandemia, tem o coronavírus, tem a Covid-19. Isso vai afetar a contratação, né, de mais profissionais nesse período, mas eu posso, de fato, decidir manter empregos ou até contratar mais funcionários, dependendo do desenvolvimento aí da crise sanitária com a pandemia. Isso é uma parte estratégica, tá certo? Muito bem. A parte tática não se preocupa tanto com isso, se preocupa mais em gerar condições para as unidades específicas, para os departamentos, então, de ter conhecimento especializado naquela área. Numa indústria, por exemplo, o gerente de produção, ele se preocupa muito com a tecnologia envolvida numa máquina, num equipamento. Então, ele vai dizer, por exemplo, que aquela determinada máquina ela tem uma tecnologia mais avançada, de um corte de chapas, com tecnologia 4.0, que faz um corte a laser, e que esse é o tipo de máquina que está sendo utilizado hoje na China, na Europa, nos Estados Unidos, e que deverá ser utilizado também aqui no Brasil, mas que ele precisa daquela máquina, daquela tecnologia, ele precisa do conhecimento para operar aquilo. O que interessa para ele não são só os fatores externos, mas ele precisa desenvolver aquilo que tenha funcionalidade. Não adianta trazer a máquina que está sendo mais utilizada no mundo e aqui não ter técnicos que saibam operá-las ou engenheiros que possam entendê-la, né?
Então, a parte tática se preocupa mais com aspectos mais específicos de uma produção ou de uma prestação de serviço ou do desenvolvimento de algum departamento, de algum setor, certo? Muito bem. Geralmente, o gerente é aquele que tem os 2 pés plantados na empresa, né? Está muito focado com o que acontece na empresa como um todo, só que internamente. Por fim, nós temos a parte operacional, que se preocupa com a tarefa propriamente dita, não é? Então, a parte operacional, comandada pelos supervisores, se preocupa em quanto tempo eu posso fazer isso, quem é que vai fazer isso, quem é que vai pôr a mão na massa mesmo, né? Legal aí que o diretor tomou uma decisão estratégica baseada na política. Legal que o gerente tem uma máquina que funcione para a nossa realidade. Mas cadê a gente botar essa máquina para funcionar, para produzir de verdade? Eu quero 10 mil unidades hoje, pessoal. Isso é coisa do supervisor. Eu quero para amanhã, até as 23 horas de amanhã, no terceiro turno, eu quero tudo isso produzido, né? São coisas do operacional, de supervisão. Pessoal, nós temos poucos estoques, nós precisamos produzir mais 20 mil unidades. E eu quero isso até segunda-feira. Então, isso é uma coisa operacional, né, que se preocupa com a tarefa, se preocupa com curto prazo, se preocupa com pôr a mão na massa, com fazer acontecer, certo? O diretor não sabe fazer isso, não. O gerente pode até nem saber fazer, mas o supervisor e a sua turma de operários precisam saber fazer, né? Isso é operacional, tá certo? Alguma pergunta? Dúvida? Comentário? Participação? Indagação? Ei, professor, propriamente, existe política dentro da empresa? Oi, Roberto. Tudo está sujeito à política. Só que existe a política partidária e a política não partidária. Todos nós somos políticos. Você é político, eu sou político, todo mundo é político, né? Só que tem a política chamada partidária. Uns defendem o partido A, outros defendem o partido B. Isso influencia numa empresa? Influencia sim, certo? A partir do momento que o governo Bolsonaro diz que vai estimular a produção, só um exemplo, certo? Vai estimular a produção de armamentos, então ele vai estimular a produção, ele pode estimular a produção de algumas empresas. Por exemplo, a Taurus era uma empresa que produzia armamentos, né? Hoje ela está mais voltada para a produção de EPIs, mas isso pode influenciar o retorno da produção de armamentos pela Taurus ou o retorno da produção de armamentos em empresas que trazem essas mercadorias para o Brasil legalmente, né? Certo? Isso é um fator político. Se eu tiver um governo mais pacifista, que não goste tanto de armas, isso não é bom para aquela empresa, isso é bom para outras empresas. Então, o governo Lula, por exemplo, ele intensificou outras questões, ele se preocupou com outros assuntos, né? Então, aquelas empresas que ele se preocupou com os assuntos que ele se preocupou foram mais favorecidas, certo? Isso é política, não é? O tempo todo isso é política. O governo do estado do Ceará, em 1979, o governador do estado, ele, que na época era o Virgílio Távora, ele teve a ideia de criar um fundo especial para estimular o desenvolvimento industrial do Ceará. Então, foi nessa época que as indústrias começaram a vir para o Ceará, a gostar do estado do Ceará e a instalar aqui o seu parque industrial. Por quê? Porque os incentivos fiscais começaram, a isenção ou a diminuição de impostos começou para essas empresas. Eu tinha uma empresa que era lá do Sul, mas lá no Sul tem muitos impostos, tem muitos encargos, e aqui no Ceará ela paga menos encargos, menos impostos, né? Menos tributos. Então, ela prefere vir aqui para o Ceará. Isso é uma decisão política, nesse caso, do governador, que estimulou essa vinda, certo? No caso, por exemplo, das prefeituras, o prefeito, que é um agente político, ele pode influenciar algum tipo de demanda no seu município? Pode. Fazendo um exemplo bem simples, né? Ali em Pindoretama, por exemplo, na região metropolitana aqui de Fortaleza,
Tem o Pindorecana, que é o festival da cana-de-açúcar, a maior rapadura do mundo, estimulando aí os engenhos de cana, o cultivo da cana-de-açúcar, certo? Então, isso vai estimular a economia desse setor? Vai. E foi uma decisão política do prefeito, dos seus secretários, certo? Então, a política, ela influencia nas empresas, e muito mesmo. Não é à toa que muitos políticos são financiados por empresas, por empresários, né? Porque há um jogo de forças, um jogo de interesses. Às vezes, esses interesses são imorais, ilegais, mas às vezes eles são legítimos, de interesse da sociedade. Por exemplo, é muito importante que eu instale uma indústria na sua região para que aí tenha a geração de emprego, a circulação de renda, não é? Instalando uma indústria aí na região de Itapipoca, eu vou ter, além dos empregos e dos salários, mais renda circulando na economia. Aquelas empresas vão contribuir com a questão da tributação, aumentando a arrecadação do Estado, do município também, vai ter mais prestação de serviço, empresas satélites vão se agregar mais, isso vai fazer bem para o setor hoteleiro, vai ter mais pousadas, isso vai fazer bem para o setor de restaurantes, não é? Isso vai movimentar bastante, e às vezes isso é uma decisão política que acabou influenciando a vida de uma indústria, de uma empresa que beneficiou aquela população. É claro que eu posso trazer malefícios também. Essa indústria ela pode poluir, ela pode degradar, ela pode trazer alguma coisa ruim que deve ser combatida, certo? Mas são decisões políticas também que interferem no nível estratégico, são interferidas no nível estratégico das empresas, certo? Mais alguma pergunta, meus amigos? Então, vamos fazer uma pausa de 2 minutos. Daqui a 2 minutos voltamos com mais transmissões. Até daqui a pouco.